Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Pizza na Estrada. Tenho certeza que essa temporada vai ser crocantíssima, cremosíssima, deliciosa, cheia de pessoas maravilhosas e com muito Brasil, esse país incrível, muito criativo, com muitas possibilidades para que a gente possa criar pizzas cada vez mais diferentes e com muita história. Esse é o intuito do Pizza na Estrada, conhecer pessoas, conhecer esse Brasil e conhecer sabores que a gente nunca conheceu. Vem comigo nessa segunda temporada que vai ser incrível. Hoje nós estamos na cidade de Mogi Guaçu, viemos visitar a cachaçaria artesanal Inhadita e a gente vai compreender um pouco mais sobre essa delícia brasileira. A cachaça é brasileira, tem que ser feita no Brasil. A gente vai compreender um pouco mais sobre essa arte. Tá doce, hein? Tá docinha. Depois é só fermentar e virar cachaça. Muita alegria que hoje estamos aqui na cachaçaria Inhadita e já estou mais alegre porque eu já experimentei, é uma delícia essa cachaça, viu? Obrigado por receber a gente, estou muito feliz de estar aqui, obrigado por ter me chamado pelo Instagram. O José é o proprietário da cachaçaria e o Cláudio é o responsável técnico e eles dois que fazem essa mágica aí, você vai ver no programa, é bem legal. E eu estou impressionado, ele estava me explicando, ele vai explicar um pouco melhor agora como que a maturação, né, dessa, posso falar, maturação, tá certo? Que a gente usa esse termo na pizza também, né? Como que a maturação em diferentes madeiras faz toda a diferença. A minha preferida foi essa amburana, né? Cadê? A amburana. A amburana é um tipo de madeira também? Madeira, sim, uma madeira nacional. Maravilhoso. E como é que começou? Você estava me contando da história, do logo, né? Conta pra gente um pouquinho, como é que começou essa história de fazer cachaça, por que do nome Inhadita e como isso está evoluindo? Tá, não, isso começou, bom, nós compramos a propriedade, ela não era da nossa família, né? Então na volta aqui tudo era da família da minha esposa, que tem os avós aí já há muito tempo e tinha uma grande fazenda, foi dividindo entre eles lá. E essa fazenda daqui, que é onde pertencia essa casa, eles não eram da família, então eram de uma outra família. E aí a gente acabou adquirindo a propriedade em 2017, no comecinho do ano de 2017. E tem essa casa centenária aqui que eu já sempre gostei, eu passava linda, aqui. Linda, maravilhosa. Era uma casa centenária, a gente está falando aí aproximadamente 150 anos aí de construção, né? Nesse mesmo ano, no final desse mesmo ano, a gente acabou indo para Mendoza, que eu gosto muito de vinho. Visitamos várias adegas legais ali e tal. No avião eu falei para ela, falei assim,
vou fazer cachaça lá no sítio. Era como assim fazer cachaça? Eu falei, não, porque eu gostei bastante desse processo de envelhecimento, eu achei muito interessante, muito curioso esse processo de envelhecimento em barril, achei muito legal demais, assim. Nós acabamos de comprar uma propriedade que tem um porão que me lembra muito parecido com isso. Obviamente, não estou falando das proporções de uma Mendonça, não é coisa pequena. Sim. Falei, mas poxa, me lembra muito isso, acho que a gente tem um clima muito legal para fazer isso lá no sítio. Só que vinho, para mim, acho que no Brasil o que vira mais é cachaça e eu vou fazer cachaça. Até porque em menor quantidade acho que é mais fácil, né, do que vinho. Sim. E aí, voltando para cá, comecei a comprar alguns barris e comecei a buscar um pouco de literatura a respeito disso. Na época não tinha muita coisa sobre cachaça. No processo primeiro acontece, a gente moeu a cana lá, fez a garapa, eu trouxe uma amostrinha da garapa que está aqui, e a gente coloca nesse refratômetro, que é um aparelhinho que vai medir a quantidade de açúcar que tem essa garapa. Então eu coloco ele aqui, e aí eu olho aqui na luz para ver a quantidade de açúcar que está. Nós estamos um pouquinho mais de 17 de Brix. Então significa que a gente tem que baixar um pouquinho essa quantidade de açúcar para o fermento trabalhar tranquilo, fazendo o processo de fermentação. Então ele vai consumir o açúcar, mas é bom que ele esteja em 15%. Porque se ele tiver muito, além de 15%, eu vou deixar o fermento meio leso. Se eu deixar o fermento abaixo, a quantidade de açúcar abaixo de 15, não vai ser eficiente. Então eu tenho que deixar ele em 15 para o fermento poder trabalhar sossegado e converter a maior quantidade desse açúcar, que vai estar em 15, para álcool. Então o processo do fermento vai fazer isso, ele vai trabalhar em cima do açúcar, comendo esse açúcar e vai deixar álcool e CO2. A fermentação vai estar concluída quando esse Brix estiver lá em 1%, 0, 1%, tá tranquilo. Eu vou bater a massa usando um pouco de suco de cana ou a garapa, né? Vou colocar esse fermento aqui, que é Saccharomyces cerevisiae também, que é para destilaria, para fazer a cachaça. E vou colocar um pouquinho de cachaça, então essa massa vai ficar boa. O cheiro é igual, deve ser a mesma coisa. Começar a ativar o fermento. Esse é um processo aí que vai dar uma hidratação, é a primeira fase do processo. E aí a gente vai esperar aqui mais uns 20 minutinhos para ele começar a ativar e a gente volta de novo. Aqui nesse vidro aqui nós temos um pouquinho da garapa, somente a garapa in natura. O que a gente fez? A gente pegou 50% do volume dessa garapa e adicionou 50% de volume de água para diminuir um pouquinho esse açúcar, para que a gente vai adicionar isso nesse fermento que a gente acabou de ativar. Imagina, o fermento estava dormindo lá, acabou de acordar, e a gente vai dar um pouquinho para ele de comida. Se eu desse demais, eu posso estressar um pouco o fermento. Então eu vou colocar só ele diluído 50% com água, para ele começar a acostumar com a cana. Tá bom? Esse processo aqui agora a gente vai deixar mais uns 20 minutinhos para ele consumindo um pouco desse açúcar que já está aqui dentro e ele acostumando com esse ambiente de açúcar que vem da garapa. Um outro processo que a gente viu lá no começo é que o Brix estava acima de 15 e a gente tem que baixar esse Brix para 15. Como que a gente faz isso? É com água. Então a gente, nesse caso, já fizemos as continhas e eu vou utilizar esses 5 litros de água aqui dentro desse recipiente onde vai estar fermentando. Então eu vou adicionar água aqui, isso vai reduzir a quantidade de açúcar dentro da garapa que vai fermentar. Bom, passado aí aqueles 20 minutos, a gente volta para cá e já vê as leveduras trabalhando já com a açúcar. Já estão consumindo aquela pequena açúcar que tem ali dentro, que a gente adicionou. E você pode perceber que é muito interessante, elas estão vivas, né? Elas estão mexendo aqui dentro, já transformando, comendo o açúcar e transformando em gás carbônico e álcool já. Então, deu para ver aqui no vidro, é mais ou menos uma miniatura do processo que vai acontecer ali dentro do inóculo. A gente colocar isso aqui tudo para dentro daquele recipiente maior. Esse processo que vai acontecer lá de transformação da açúcar em álcool. Então é isso. Agora eu vou adicionar mais garapa, só que agora dessa vez não diluída. Já vou colocar a garapa pura, né? Já, obviamente, com 15% de Brix.
O fermento vai ficar muito feliz aqui porque vai ter muito açúcar para ele consumir aqui dentro. E qual que é o mínimo de tempo de envelhecimento e o máximo que dá para deixar? Bom, o máximo é o limite, né? O céu é o limite, não tem. Mas assim, a legislação brasileira, ela fala que o mínimo de envelhecimento é 1 ano, né? E aí você tem classificações para isso. Então, 1 ano com 50% do volume do barril é uma cachaça envelhecida. 1 ano com 100% do volume do barril, 100% quando eu falo assim, 50% eu posso colocar a cachaça com o tempo. Então, ao longo do tempo, o barril vai evaporando, vai evaporando essa cachaça, vai trocando, né? Com o ambiente, então tem porosidade da madeira e tal, e ela vai saindo para o ambiente. Tanto que você entra no porão lá, é um perfume dos deuses. É um aroma maravilhoso. É uma coisa muito boa. E deixa eu perguntar uma coisa, existe a possibilidade de fazer cachaça de outra fruta? O cana-de-açúcar é uma fruta? Então, é uma graminha. Cana-de-açúcar é uma graminha, é uma então, grama. se eu mudar de origem do líquido, muda a bebida, no caso. Não pode. Cachaça, inclusive, é por legislação isso, e é já aceito por muitos países, né? Cachaça tem que ser produzida dentro do Brasil. Então, se você pegar e fizer o mesmo processo, cana-de-açúcar, do jeito que a gente filmou ali e tal, o mesmo processo, sei lá, eu vou falar qualquer país aqui, em Cuba, não é mais cachaça, porque cachaça só pode ser produzida aqui dentro do Brasil. É um produto nosso mesmo, né? E o açúcar, eles falam do açúcar da beterraba. Se você destilar o açúcar da beterraba, sai o gin, não sai a cachaça. Entendi. Mas mesmo que você fizer o mesmo processo, não é cachaça, porque não foi feito dentro do Brasil. E você, Cláudio, como é que chegou na cachaça? Antes de ser veterinário, eu fiz um colégio agrícola. Lá, como terceiro colegial, segundo, terceiro colegial, na parte do colegial. Fiz e ficou adormecido, porque daí eu prestei vestibular, fui fazer veterinária, trabalho há 32 anos como veterinário, e o Zé precisava de um responsável técnico. E uma do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é um técnico agrícola, um agrônomo ou um químico que dava acesso. E como a gente já tinha amizade desde a infância, Malaca, não quer vir? Vamos assinar lá, vamos trabalhar junto. Eu adoro essas novidades e aí estamos aqui juntos. Gosta de cachaça também, não? Não sou um grande apreciador, não. Mas para produzir eu adoro. É mágico, é uma química mágica. Exatamente. E é impressionante como cada uma num barril diferente, de outro tipo de madeira, dá um produto. Vale dizer que quando a gente destila, ela sai branquinha, álcool, cristal. Depois, em cada tonalidade é passado pela madeira que tem a amburana, o carvalho francês, o frejó. E aí a cor é característica da madeira. E também vou usar um pouquinho da cachaça na massa, acho que vai ficar muito bom. Vamos ver o resultado. Vai ser legal. Valeu. Muito obrigado. Obrigado você pela presença. Valeu. Obrigado. Doce, hein? Me levou até pra Itália agora. Lembrei dos tomates que eu comia na Itália, de verdade. Docinho demais. Que é o caldo de cana antes da fermentação. Para fazer a cachaça, pelo que ele me explicou, fermenta isso aqui, depois destila para separar o álcool e aí vira cachaça. Eu vou colocar um pouco do caldo de cana levemente fermentado, que foi colhido, foi espremido hoje de manhã, e vou colocar um pouco de cachaça também, já pronta. E essa é a cachaça que foi envelhecida na madeira de amburana, que foi a que eu mais gostei.
sempre, o segredinho é colocar um pouco de massa pré-fermentada para elevar o resultado. De linguiça. Eu que faço a linguiça, inclusive. No tempo que sobra, eu adoro tacar na cozinha. Wilbert! Um pouquinho de cada coisa. Olha lá, ó, já tô com a mão no fogão ali, ó. Ou com azeite. Nós vamos abrir a boca de fogão ou põe por cima? Eu acho que eu vou pôr por cima. Eu vou abrir aqui. Você quer comer o ovo com... Ah, vamos comer uma fruta primeiro? Isso acontece no Pizza na Estrada, né, Gui? Tomar esse café da manhã é top. Bom, eu sou a Cássia, eu sou produtora de compostos para cogumelo. Aqui é a nossa produção, naquela parte de lá a gente depois vai visitar. Então lá a gente tem, o nosso forte é a compostagem e com isso também a gente tem um pouco de cogumelo, porque cada lote que a gente coloca no mercado de composto, a gente deixa uns testemunhos na nossa estufa. Mas o nosso carro-chefe é a compostagem para shimeji. E o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos tomar um café muito gostoso, preparado pelo meu marido e por mim. Café com bacon, ó. Xuxa meu café e ó. Gui, você é louco, vamos passar bem. Cafezinho bom. Café, todo mundo vai de cafezinho? Diz que o cara manja. Tá bom, né? Vou tomar agora, tá? Vai afundar mais aí, vira. Bom demais, hein, Gui? Isso aqui é café da manhã, hein? Isso só acontece no Pizza na Estrada. Maravilhoso. Novo integrante do Pizza na Estrada aí, ó. É o boca de dragão, olha aí, ó. A gente tá indo ver a estufa de cogumelos. A gente tá aqui por perto na cachaçaria e tem uma amiga deles que tem cogumelos. Que a gente vai colher um pouquinho para fazer as pizzas. A gente tem aqueles tomates da Malman que ficaram muito bonitos, que estão muito bonitos. A gente já preparou um molho e vai ter mais coisas que eu ainda não sei. Vamos ver, não sei. Só que cada lote que a gente coloca no mercado desse aqui, a gente deixa um testemunho aqui na nossa estufa pra gente acompanhar o desenvolvimento. Ai. Você gosta de cogumelo? Não? Agora põe naquela caixinha rosa lá da frente. Eu vi você fazer uma pizza de shimeji. Vai ficar bom, hein? Que obra de arte, né? A natureza é de uma arte, de uma beleza incrível, né? Escolhi porque eu sabia que vocês iriam, mas vocês já daqui a pouco não. Coisa linda. Buquê de cogumelos. Então aquele lá é uma vai. Eles usam uma semente de trigo que veicula o fungo, né, que é o nosso
shimeji, né? O nosso micro-organismo desejado. Nesta área, a gente recebe o cogumelo, daí a gente faz uma limpeza nele, que é o quê? Tirar os restinhos de compostos que ficam no pezinho dele. Aí, fazendo isso, a gente vai embalar esse material, entregar em pacotes de quilo. Estando tudo pronto, tudo embalado, chegou o cliente, é só despachar a quantidade que o cliente quer. Estamos numa horta para escolher alguns detalhezinhos para ornar com as pizzas. Pegar uma cebola, pegar aquela garapa que ele tem lá, fazer uma redução e usar a cebola caramelizada na redução da garapa. Isso daqui é para tomar capinga, com a cachaça, ó, o respeito. Já aproveita, segue o canal, clica no sininho, compartilha com os amigos, toma uma cachaçinha enquanto assiste, que também é bom. Valeu! A minha maior preocupação em todas as viagens é saber se a massa vai fermentar de mais ou de menos, porque eu não tenho controle sobre o ambiente, sobre a geladeira, eu não sei o quanto que a geladeira fica. Na minha de casa eu sei, né, ou da minha pizzaria eu sei. Mas deu certo, achei que fosse fermentar demais, mas ficou perfeitinho. Eu não gosto que ela fermente muito, tá? Ela tem que fermentar só um pouquinho. Essa tá no ponto ideal. Mais uma horinha aqui de descanso fora da geladeira. Tá pronto, vai ficar bom, hein? A gente colheu aqui, minha esposa começou fazendo arroz, aquilo, e eu falei, poxa, eu vou tentar numa aguardente, numa cachaça. Acabei fazendo uma tintura com cúrcuma e deu muito certo, na sexta tentativa. Aí a gente acertou aí a dosagem da cúrcuma com a cachaça e lançamos. Registramos no Ministério da Agricultura e lançamos. Mas é isso aqui, ó. Então isso aqui é a cúrcuma, tem aqui e tal, e esse pezinho, e é a raiz dela que a gente usa. Só batendo terra. A gente estava conversando e a Keila me mostrou o Alex Atala fazendo uma tapioca com a flor de tumberja. Eu não conhecia, dizem que tem gosto de cogumelo. Cara, e não é que tem gosto mesmo? Bom, hein? Gostei. Vou fazer uma pizzinha. Nossa, olha. Qual é que é? Qual é? Olha o cheiro dessa cachaça. Maravilhosa, geladíssima. Bora lá experimentar. Caramba. Tem que... Cara, que maravilhosa, hein? Como é que você fala? Sensacional? Fechadíssimo. Sensacional. Viva! Viva nossos esposos no morro. Estavam brindando 100 mil. Eu gostei da brincadeira, né? É isso aí! Saúde! De nossas esposas no morro viúvas, hein? Isso aí. Boa,
Um brinde a esse Brasil maravilhoso e a todos vocês. Valeu! Bom, a primeira pizza eu quis usar o tomate. A gente recebeu uma caixa linda de tomates Malman, que é uma empresa da região aqui. E aí eu pensei, bom, vou fazer um tomate recheado para fazer algo diferente. Aí eu cavei um pouco o tomate, tirei a semente e enchi ele de mozzarella do Rony, deliciosa. Envolvi com um pedaço de massa e levei num forno lento. Antes de entrar no forno eu coloquei um pedaço de provolone também lá do Rony e coloquei no fogo lento, no forno lento. Aí no meio do caminho eu deixei gratinar um pouquinho o provolone, depois eu coloquei uma outra assadeira por cima para assar com calma, né? Bonito, hein? E aí na saída eu tinha feito um molho com os tomates Malman também, um pouco de cachaça. Coloquei por cima e coloquei uma florzinha comestível deliciosa que a gente encontrou aqui. Muito bom, ficou realmente bacana, todo mundo elogiou. Ficou uma textura diferente e muito legal. Uma cachaçaria, então, faz-se conta que é uma cachaça. Viva a gente aqui! Saúde. Ficou bom de verdade? Perfeito, se tiver ruim pode falar, Fabrício. Perfeito. Aprovadíssimo. Muito bom. Não dá nem pra falar. Não. Esse molhinho eu vou temperar. Olá, como já conhece, sou o Cris Catapano, irmão do Patrick, e hoje eu fiz uma pizza com o que tinha, muito bacana, né, o lugar e as coisas assim para a gente sacar uma criatividade, né. Então a gente fez a massa, o Patrick bateu a massa, né, ontem. E aí hoje eu coloquei na base uma ricota defumada do Rony com a mussarela fior di latte. Aí eu coloquei uma abóbora da Malman, muito bacana, muito gostosa. Fatiei ela um pouquinho grossa e passei no forno antes com azeite, alho e um salzinho de pimenta. Aí eu coloquei em cima da pizza. Forno, quando saiu, finalizei com a própria semente da abóbora
e um caviar de mostarda da Troppo. Então ficou sensacional, maravilhoso. Foi mais uma experiência maravilhosa, mais uma pizza inusitada, né, que só no Pizza na Estrada a gente faz. Então isso ficou super bacana, o pessoal gostou muito e eu fiquei muito feliz, contente de estar produzindo mais uma pizza. Você é meu amigo, mas ele vai cortar a volta de nós pro carro, mas... Isso, nunca mais é... Valeu, ficou bom mesmo? Não vou dar. Tá bom. Tá bom, jovem, pode vir. Fazer o que, jovem? A Cássia é quase uma vegetariana. Eu sou Fernando Saiolo, comecei pouco tempo no mercado, em cerca de uns 3 a 4 anos. E hoje eu estou podendo presenciar muitas experiências assim no Pizza na Estrada, fui convidado. E daqui para frente vai ter bastante episódio. E hoje a pizza que eu elaborei foi... uma pizza base molho de tomates artesanais, tomate maravilhoso. E aí eu entrei também com mussarelas queijo Rony, linguiça artesanal. Logo em seguida um cogumelo, que ele foi na manteiga. Aí a gente entrou também com alho e logo em seguida entrou com os cogumelos também artesanais que a gente colheu hoje de manhã, que foi muito bacana essa experiência, entender um pouco do processo. E também flambei ele na cachaça, né? Que aqui as cachaças aqui são bem bacanas, bem legal, artesanal também, tudo artesanal. Então eu acredito que pela pizza que foi desenvolvida, o sabor dela foi único e marcante assim para esse projeto. Eu acredito que todo mundo gostou e eu fiquei muito feliz com a experiência. Tá que cheiro bom, hein? Ficou bonito, hein, galera? Ó. Não, aí ele virou negócio de colocar coisas. Eu gostei. Ficou bom, hein, velho? O que você achou? Muito bom. Delicada, saborosa, Com aroma também. mas muito boa. Esse limãozinho final foi monstro. Fenomenal. Bom, pessoal, aqui é a última fase do processo. Nós já colocamos aqui dentro aquela garapa lá que foi fermentada, né, o mosto fermentado, e nós geramos o brix lá, colocamos já aqui dentro, acendemos o fogareiro, e ele vai agora, a gente vai começar a controlar isso tudo aqui em cima do termômetro aqui, e daqui a pouquinho vai estar saindo uma cachaçinha lá na bica lá. Então a fase de destilação ela começa separando os álcools superiores, que é a cabeça. Essa cabeça é indesejável, a gente tem que descartar esses álcools. Então essa primeira parte já foi descartada, a gente tirou aqui mais ou menos uns meio litro, porque a destilação é pequena. E inclusive dá pra ver aqui a quantidade de álcool que está marcando aqui pelo densímetro, dá 80 graus aqui de álcool na média dos 500 ml que a gente tirou. Daqui pra frente o que está tirando lá embaixo é a cachaça Coração. Essa cachaça Coração a gente vai descer ela, vai continuar destilando ela até uns 38 mais ou menos, até um pouquinho menos a gente vai acabar tirando. Mas daí essa é a cachaça boa. E depois disso também chama calda, essa parte da calda tem que descartar, não é uma cachaça boa para beber porque tem muito gosto ruim, vai dar um gosto ruim na cachaça e tal, essa tem que descartar. Então nós estamos agora no processo de Coração, é a alma da cachaça, é essa que nós vamos tirar agora nesse momento.
Meu nome é Jean, sou lá da cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, sou proprietário da Mascavo, produtos artesanais, e lá a gente desenvolve um trabalho voltado para a parte de eventos de pizza, né? Então a gente leva basicamente a estrutura da pizzaria para casa do cliente, e esse é o nosso trabalho principal lá na região. Ano passado eu fiz um curso com o Patrick. Quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite, né, por poder vir participar da gravação do Pizza na Estrada. A gente fica feliz pelo reconhecimento, pela confiança do nosso trabalho. E hoje a gente fez uma pizza buscando um pouquinho do que tem aqui na região. A gente fez uma pizza de linguiça artesanal flambada na cachaça amburana e finalizada com cebola caramelizada na garapa, que aqui é o processo inicial da cachaça, né, onde a gente está. Eles são produtores de cachaça, então a gente pegou o início do processo, que é a garapa, para fazer uma redução com a cebola, e a gente caramelizou ela nessa garapa e fez uma cebola caramelizada para finalizar a pizza. Então a pizza foi linguiça artesanal finalizada com cebola caramelizada e cebolinha e um pouquinho de provolone defumado. Muito bom. Essa cebola ficou show. Ficou levinho, ficou mesmo. Muito bom. E com essa pizza doce maravilhosa eu vou encerrando o primeiro episódio da segunda temporada do Pizza na Estrada. E essa pizza eu fiz em homenagem à cachaçaria Inhadita. Foi um creme de cachaça amburana finalizado com o café que é maturado no mesmo barril de amburana, no mesmo barril que a cachaça é maturada. Agradeço a todos vocês por terem nos recebido aqui, foi incrível, obrigado, viu? Foi maravilhoso, valeu. Volte sempre. Obrigado a todos os nossos patrocinadores também que proporcionam a gente viajar por esse Brasil maravilhoso e conhecer pessoas incríveis. Valeu, para mais uma temporada, vamos junto. Valeu. Queremos lhe presentear com os nossos produtos em homenagem à sua visita ao dia maravilhoso que nós passamos ao dia maravilhoso que nós passamos junto à sua equipe e a você. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado, meu querido. O complemento da culinária com a cachaça assim foi essencial para nós. Realmente, foi um negócio eu vou te falar que eu não esperava tanto. Foi incrível. Eu não sabia o que esperar, mas vocês surpreenderam. Foi um dia incrível. Então assim, ó, eu gostaria de entregar umas lembranças. Eu espero que você goste. Com certeza. Por favor, eu espero que você goste. Tem a surpresa do rótulo. Vira. Que legal, que incrível, olha isso. Que incrível, cara. Obrigado pelo carinho. Primeira visita aqui na Cachaça. Primeira de muitas que você virá aqui, com certeza.